Isso não é resolvido do dia para a noite. No fim das contas, esse que é o problema do que nós estamos assistindo hoje. Na China tem um sistema de imigração interno que você não pode morar onde você quiser. Se chama hukou. E se você quiser migrar, sei lá, você mora no Nordeste, quer vir morar em São Paulo, você não pode fazer isso na China. Você não pode mudar a sua residência dentro do país. Você precisa ter uma autorização para fazer isso. Isso impede uma onda massiva de migração. Só que este sistema, que tem mais de 370 milhões de pessoas nessa situação, ela cria um desequilíbrio econômico gigantesco. Por quê? Este cara que está lá na província do interior e ele vai trabalhar numa província na costa, ele não pode na costa ter acesso aos serviços sociais dos impostos que ele paga. Ele só pode acessar a escola, o serviço de saúde, sei lá, o que ele tiver ali de benefício social na cidade dele. E óbvio que este trabalhador, então, está pagando 2 vezes a conta. Ele está sendo prejudicado. Ele está contribuindo de uma forma exacerbada para a produtividade econômica do país. O país está se desenvolvendo às custas dele. Este é um mecanismo de transferência de renda desses migrantes para o setor produtivo. E isso distorce a economia. Aí você tem que acabar com isso. Aí vamos lá. Então vamos imaginar, vamos acabar com isso. Deixa o chinês viver onde ele quiser. Todos os países em desenvolvimento, a gente pode debater se a China é ainda ou não, tem uma grande cidade com a maior parte da população, ou desproporcionalmente maior do que o resto. O México, a cidade do México, Brasil, São Paulo. Qualquer país que você pegar é assim, países... e até países desenvolvidos, né? Você vai olhar para Paris, enfim, vai olhar outros lugares. Imagina se você permitisse que 375 milhões de pessoas pudessem morar onde elas querem. Onde que elas vão morar? Onde elas já estão morando e não têm os direitos, porque é onde tem o trabalho. Sim. Você vai criar 2 ou 3 cidades na China, mas assim, completamente monstruosas, inabitáveis. Porque você não vai ter a capacidade de prover todos os serviços públicos necessários para que aquela cidade minimamente funcione. Então você vai ter que parar de oferecer para todo mundo, porque não vai ter mais essa, você pode ter a educação, ele não. Você vai criar uma instabilidade política gigantesca. Sem falar em questões de urbanização, saneamento, enfim, tem tanta coisa que vai ser afetada. Isso não é resolvido do dia para a noite. No fim das contas, esse que é o problema do que nós estamos assistindo hoje. Eu estava olhando aqui a população de Buenos Aires, da grande Buenos Aires, né? Porque a Argentina acho que é um exemplo de concentração notável. Eles têm uns 45 milhões de habitantes, 12 milhões ficam na região da grande Buenos Aires. Isso. Eles são o estado de São Paulo, essa população do estado de São Paulo, os 45 milhões. É bizarra a concentração. É muita gente. Imagina se fazer uma concentração dessa numa escala de bilhão, mais de bilhão, como é da China. Sim. Isso realmente seria um problema. Ia ser um caos. Então dá para entender uma lógica. Mas a distorção econômica que esse sistema causa é absurda. Ela distorce não só a economia chinesa, a economia do mundo. E como que você resolve isso? Não dá, porque é a China que tem que resolver. Nesse sistema de hukou? Hukou que você citou, Roque, você sabe se eles levam em conta também a questão de ser homem ou mulher? Porque na China também tem uma questão de mas não. praticamente uma população da Argentina inteira, 40 milhões, 45 milhões de homens solteiros. Fica imaginando, se todos os homens migram para uma cidade, não tem essa contraparte. Aí não tem mulher, vai dar ruim. Eu quero fazer protesto, pô. Aí que o governo cai, né? Na verdade, o problema é outro, porque como vai faltar mulher para muitos homens. E se as mulheres, né, porque elas estão em maior número, podem escolher, elas vão escolher os melhores candidatos. E você vai ter um monte de homem que não vai ser escolhido. Então esse cara vai estar numa situação econômica pior, sem mulher, e muita gente diz que isso é uma fonte de instabilidade política e social imensa. Sim. Mas o sistema o hukou, ele não faz essa distinção. Ele, na verdade, ele cria ainda outros problemas, porque várias dessas pessoas foram morar em Xangai, por exemplo, e tiveram filhos. E o filho nasceu lá.
Mas o filho não tem o direito também. Então você já tem uma segunda geração que já é daquele lugar e fala assim, mas como é que vai ser isso? Então, é muito instável esse sistema. Mas você consegue entender por que ele foi criado. E como resolver ele ou como dissolvê-lo é muito complicado também, você consegue perceber. Mas aí você vai somando tudo isso, você soma uma questão ambiental. Costumo usar esse exemplo. Você pega uma fábrica de tinta na Indonésia. E aí ela vai fabricar, né, as tintas e tal. Ela não precisa filtrar e limpar todo o lixo que ela despeja no rio local. Nos Estados Unidos e na Europa ela precisa. E aí, isso é um benefício para quem? Para a indústria. Sim. Porque ela não tem que gastar com aquele maquinário todo que vai limpar a poluição que ela está causando. Mas isso é um custo para quem? Para as famílias que vão usar aquele rio, tomar aquela água e vão ficar doentes. Você, ao não criar uma regulamentação de proteção de jogar lixo, por exemplo, ou contaminar um rio, você está transferindo renda do indivíduo para o setor produtivo. Sim. E se você está fazendo isso às custas das pessoas. E elas têm menos dinheiro. Se elas têm menos dinheiro, elas vão consumir menos. E a economia vai ser fundamentada só na capacidade produtiva. Aí você precisa de um consumidor de última instância, que é o americano. Você citou essa questão de como essa massa de homens solteiros pode ser uma fonte de instabilidade social. O Nassim Taleb, para quem não conhece, ele é o autor dos livros Antifrágil, A Lógica do Cisne Negro. Ele fala que uma das coisas boas do cristianismo, ele está sendo bem utilitário aqui na visão dele, foi o fato de que em religiões pagãs você tinha muita gente que podia ter mais de uma mulher. Os romanos tinham até a figura da concubina oficial. O cara era casado, mas tinha uma amante oficial que todo mundo conhecia. E o Taleb falou, cara, nesse sistema, como um homem notável poderia ter várias mulheres, outros homens ficavam sem mulheres. Então você tinha sempre um público insatisfeito. Quando você fala, não, é um homem ou uma mulher, você acabou com isso. Você tira essa parte da instabilidade.